Vamos lá. Olá, meu nome é Brígido Silva, sou coach e facilitador de profissionais e empresários e empreendedores cristãos, que os empresários também estão incluídos, e também sou o criador do método do Deserto da Terra Prometida, que é como ser bem-sucedido, em que a proposta desse método é como ser bem-sucedido, próspero e realizado, sem precisar sair da zona de conforto. Aí está o pulo do gato. E esse é um método composto inicialmente por 3 níveis de evolução consciente, que nós chamamos de NEC. N, nível, E, evolução, C, consciente. E hoje vamos falar sobre o segundo NEC, que é o NEC vocação, onde nós realizamos o inventário do potencial pessoal do empreendedor. E hoje eu tenho comigo e novamente o Daniel, que é um dos meus exploradores da alma. Como já disse outras vezes, caso não ouviu, explorador da alma é a forma carinhosa com que eu identifico os meus coaches que passam por esse processo. Ok? Então eu vou pedir ao Daniel Dutra que ele se apresente, diga quem é e o que faz, caso não tenham ouvido o vídeo anterior. E depois nós vamos conversar, vamos ter uma conversa de valor. Ok, eu sou Daniel Dutra, eu atuo como personal trainer e como coach de saúde de bem-estar e tenho andado com Brígido como explorador da minha alma e descoberto grandes coisas sobre mim mesmo para que possa evoluir mais, possa ser melhor cada vez mais. Estamos nessa caminhada aí, junto com o Brígido. Olha, ainda há pouco eu foquei o inventário do potencial pessoal do empreendedor. Eu achei muito importante incluir esse inventário, porque é difícil nós concluirmos o que quer que seja, sem sabermos exatamente que recursos é que nós temos ao dispor. Eu não posso, eu posso, mas não devo, porque vai ser muito mais difícil, tentar perseguir um objetivo ou tentar abraçar um desafio, sem primeiro entender quais são os recursos que eu tenho em mim, quer intrínsecos, quer extrínsecos, para saber se eu tenho os suficientes para perseguir aquele objetivo ou para abraçar aquele desafio. Não é a meio do caminho que eu me vou dar de conta que me falta uma coisa extremamente importante e tenho que voltar atrás para procurá-la ou para pegá-la, não é? Então, o inventário do potencial pessoal é extremamente importante, até porque uma outra analogia que eu uso para a vida é que ela é como um quebra-cabeças. Ela é composta por várias coisas, por várias áreas da vida, por vários ingredientes. E mais do que os recursos externos, pode ser um montão de coisas, como o dinheiro, a família, o nosso network, a nossa profissão, tudo isso. Mas mais importante que isso são os nossos recursos internos, como por exemplo, e foi todos esses recursos que nós abordamos ao longo deste nível de avaliação consciente, que foi os nossos interesses pessoais, os nossos talentos e dons, os nossos conhecimentos, a nossa profissão, a nossa carreira, o nosso negócio, as habilidades pessoais, os dramas ou as conquistas do passado, os nossos sonhos, entre outros, né? Tudo isso é extremamente importante, trazermos à consciência, trazermos ao estado de presença, para nós percebermos o quão rico é o nosso tesouro, de quantos recursos é que ele é completo, para sabermos exatamente esses recursos onde nos podem levar. E a pergunta que eu te faço é, o que é que tu aprendeste especificamente ao passar pelo inventário do potencial pessoal do empreendedor? Eu aprendi muito sobre diferenciar algumas coisas que tenho em mim. Diferenciar habilidade, dom, talento, profissão. Às vezes a gente olha tudo muito misturado. Principalmente a habilidade, talento e dom, as pessoas não sabem discernir o que é uma coisa e o que é outra.
no processo a gente consegue identificar conceitualmente e também na prática até onde um vai ou onde o outro começa. É um aprendizado que é um diferencial, porque você consegue aplicar melhor cada uma dessas características no processo de decisão e no processo de ação. O que é um dom de ensino, o que é um aspecto de habilidade de ensino e onde isso entra na sua profissão. São três coisas diferentes. Eu falei, isso é uma coisa que apareceu para mim enquanto um dom, mas também é uma habilidade. Mas entre dom e habilidade existe uma diferença, apesar de terem o mesmo nome. Mas ali eu consegui aprender isso, já faz muita diferença na hora quando você faz uma percepção do ambiente. O que é dom, o que é ensino, o que é dom, o que é uma habilidade e o é um talento. Então, isso faz muita diferença. Tu falaste na parte do conceito e eu acho que a parte conceitual é extremamente importante. Eu costumo pensar e costumo falar isso, que quando nós entendemos o conceito de alguma coisa, é muito mais fácil saber o porquê e o como dessa coisa. Então o conceito é sempre... isto faz-me lembrar de Albert Einstein. Ele dizia que não existe um bom plano prático sem primeiro um bom plano teórico. Eu usando a mesma configuração da frase, digamos assim, eu diria que não existe um bom entendimento da coisa sem primeiro um bom entendimento do conceito. Então o conceito é extremamente importante. Repara, neste NEC, ou neste nível de avaliação consciente, uma das coisas que eu achei muito importante foi a questão dos pontos fortes. Ou seja, você aprendeu como identificar ou como criar os seus pontos fortes, porque muitas vezes nós temos alguns pontos fortes, só não estamos conscientes deles, ou identificamos ou criamos. Muitas vezes nós temos um talento e precisamos, e eu costumo dizer que não só do talento se faz carreira, mas de todo o ponto forte que podemos usar através deste talento. Então, aprendeste a juntar o talento com os conhecimentos necessários, desenvolver uma determinada habilidade para que desenvolves uns pontos fortes. Minha pergunta é, que importância... Eu que fala disso, né? A pergunta é, que importância que você concluiu ter os seus pontos fortes em seu dia-a-dia profissional, nomeadamente o profissional? Qual é a importância que os pontos fortes têm para ti? Tem claro seus pontos fortes, ou quais os pontos fortes que estão mais latentes em você? Existe maior eficácia. Você é mais assertivo naquilo que você faz, porque você vai pelos seus pontos fortes, não pelo achismo ou pelo oportunismo. É por perceber que você tem uma tendência melhor para certas coisas, para certas ações, para certas práticas, do que para outras. E por mais que apareçam oportunidades para outras coisas, você tem uma clareza na escolha. Saber que, de repente, um passo que você toma em uma direção que não é um ponto forte seu, pode lá na frente não ser tão bom assim quanto parece naquele momento. Então, ter o ponto forte claro no seu dia a dia profissional acaba com que você trabalhe mais em coisas que você use o seu ponto forte. Ou seja, faça mais daquilo que você já faz de melhor. Isso, você vai fazer, você vai usar aquilo que você já faz bem. Então o potencial de sucesso é muito maior do que você ficar tentando resolver seus pontos fracos ou ficar achando que uma necessidade aparente naquele momento é um ponto forte, mas é apenas uma necessidade.
Há uma oportunidade e às vezes a oportunidade, eu costumo dizer que a oportunidade, igual que as promoções, nem sempre devem ser aceitas, porque por variedíssimas, uma delas tem a ver com os pontos fortes. Mas eu posso entender na tua resposta que ter consciente os pontos fortes, os nossos pontos fortes, o processo de tentativa e erro diminui. Sim. E é aí que podemos poupar uma pequena fortuna em tempo e dinheiro que não pouparíamos, aliás, gastaríamos naquela tentativa e erro, por desconhecer os recursos que ele tem, se os recursos que ele tem é compatível com aquilo que ele quer fazer. É quando você tem um hábito, um pensamento um pouco mais alienado e acostumado com o piloto automático, isso acaba não sendo tão fácil. Quando você quer uma coisa, você busca uma coisa e aparecem umas oportunidades que aparentam muito boas. E aí você vai no piloto automático, pensando apenas na oportunidade, pensando apenas naquele momento. E quando você tem clareza e autoconhecimento, você tem igual você usa, você tem uma lente diferente para olhar aquela oportunidade. Essa lente diferente faz você tomar decisões que na verdade são atalhos. Ou seja, nem tudo que brilha é ouro. Sim. Neste caso. Mas a lente, essa nova lente, ela dá brilho àquilo que é ouro. Ela tira o brilho daquilo que não é e dá brilho àquilo que de fato é. Mas é necessário novas lentes, é necessário novas percepções de si mesmo, e por ter uma nova percepção de si mesmo, você tem uma nova percepção do que rodeia. Ou seja, tu quando reconheces os teus pontos fortes, também eu quero entender da tua resposta, é que é muito mais fácil também dizer não a algumas coisas sem o sentimento de culpa, ou sem o sentimento e se eu estou a rejeitar uma boa oportunidade. Quando nós sabemos quais são os nossos pontos fortes, se esses pontos fortes que nós temos não é compatível com aquela oportunidade, então nós a rejeitamos sem aquele sentimento de culpa, aquela dúvida. Por exemplo, eu sei que investir na Bolsa de Valores, e eu podia desenvolver um pequeno negócio acerca disso, pode ser um potencial de ganho de dinheiro, um potencial de muito dinheiro, um potencial de ganho de muito dinheiro. Mas eu sei que os meus pontos fortes, eu já fui convidado para desenvolver isso, mas eu sei que os meus pontos fortes não estão minimamente em harmonia com aquele tipo de trabalho. Eu não estou a desvalorizar, nem a criticar, não é isso. Eu estou simplesmente a assumir que os meus pontos fortes não têm nada a ver com aquele tipo de trabalho, com aquele tipo de oportunidade. É ótima para muita gente, para mim não é. Então, no dia que eu disse não àquela oportunidade, eu não me pus a questionar se eu estava a desperdiçar uma oportunidade, não fiquei com um sentimento de culpa, talvez, e nem aquele pensamento constante de e se... Não, desliguei porque eu já sabia que não ia muito longe naquilo. Inclusivamente, já que estamos a falar em pontos fortes, lembrando, a Gallup é uma empresa, é um instituto internacional que avalia a satisfação pessoal e profissional dos trabalhadores de muitas empresas a nível mundial. Ela já fez um teste a milhares de empresas à volta do mundo, em que passaram por esse teste milhões de empregados, desde o chão de fábrica até a classe executiva. E eles concluíram que apenas 20% das pessoas estão satisfeitas com aquilo que fazem profissionalmente.
E exatamente esses 20% que encontram no seu local de trabalho, encontram na sua atividade, na sua profissão, no seu negócio, o ambiente favorável para ele colocar todos os dias, ou numa grande parte do tempo, os seus pontos fortes. E os pontos fortes são coisas que nós fazemos com prazer, fazemos com facilidade, fazemos com consistência, porque eles fazem parte, porque tem no seu DNA, o ponto forte tem no seu DNA um talento, que é, digamos, o ingrediente principal. E o talento tem caminhos sinápticos bastante profundos, percebes? Por isso é que, se nós juntarmos um talento com um conhecimento específico e com o passar do tempo desenvolvemos uma habilidade, nós vamos ser muito bons naquela atividade. E vamos fazer de forma recorrente e vamos fazer de uma forma mais quase perfeita, ou melhor do que a maioria das pessoas que estão ao nosso redor. E essa só por isso acho que já valia a pena. Sim, já valia a pena muito. Já valeu essas descobertas. Já valeram muito a pena pelo processo todo. Uhum. A gente falou de valores no primeiro. Essa questão dos pontos fortes também valeu muito a pena. Quando você olha e fala assim... Eu costumo... aliás, tanto a questão dos valores pessoais como dos pontos fortes não é normal, ainda não é normal em nosso dia-a-dia sermos confrontados com esse tipo de questionamentos, ok? Aliás, a nossa sociedade está muito mais preparada para identificar um ponto forte, um ponto fraco de alguém, do que propriamente elogiar um ponto forte. Tanto as empresas como os individuais gastam muito mais do seu dinheiro e do seu tempo para tentar colmatar as desvantagens de um ponto fraco, ou tentar fortalecer um ponto fraco, fazendo cursos, fazendo updates, participando em workshops. Mas, na verdade, está cientificamente comprovado, e a Gallup prova isso também, com toda a sua experiência, de que um ponto fraco, por mais esforço que nós façamos, por mais investimentos que nós façamos para fortalecê-lo, ele nunca se transformará num ponto forte. Nunca. Podemos, com esse esforço e com esse investimento, atenuar ou gerir as desvantagens, se assim se pode dizer. Bom, não encontrando outra palavra, nós podemos gerir as desvantagens deste ponto fraco, mas nunca o vamos tornar um ponto forte. Quando podemos muito bem pegar nesse dinheiro ou nesse tempo, ou parte desse dinheiro e desse tempo, para fortalecer, para ampliar os pontos fortes que nós já temos. E aí aprenderíamos muito mais rápido, evoluiríamos muito mais rápido e realizaríamos muito mais rápido se focássemos no ponto forte. E porque não é normal no dia a dia falarmos sobre isso, a minha pergunta é: qual foi a tua grande dificuldade quando passaste por este nexo de vocação através do inventário potencial pessoal? Tanto em relação aos pontos fortes como em relação a todas as outras questões que no dia a dia dificilmente somos questionados acerca delas. Eu acho que é justamente isso. É você não estar habituado no seu dia a dia a tais coisas. Na verdade, parece que a gente foge dele. Não faz questão de ficar mexendo muito nessas feridas ou nesses aspectos da nossa vida, nos tornando um pouco dormentes. Aí, de repente, quando você olha e vê tudo exposto na sua frente, e não há como negar, você não tem como negar que aquele inventário é seu, aquele inventário é
um detalhamento a respeito de você mesmo. É uma radiografia da tua vida. Eu acho que a dificuldade é essa confusão, que gera de início, pelo menos em mim, né? De início gerou uma confusão, uma bagunça de informações que você sabe que eu demorei um tempo para poder olhar e poder aceitar, processar, assimilar cada informação ali. Acho que a grande dificuldade foi olhar e, eu não sei se falar se foi entender, ou se foi aceitar, ou se foi interligar, porque depois, com o tempo, a gente vai falar disso mais adiante, mas quando caiu, quando encaixou. Mas eu passei, você sabe, eu passei horas e talvez até um dia ou um pouco mais de um dia olhando, sem conseguir digerir aquilo. É normal. Sabendo que aquilo era eu, sabendo que aquele inventário era uma descrição profunda que eu mesmo fiz de mim, e que de repente você olha e fala assim: o que é isso? Que bagunça é essa? Ou como é que eu vou organizar isso? Como é que eu vou colocar isso? Isso sou eu. Então, a grande dificuldade foi olhar mesmo para o todo. Foi arrumar. Um outro explorador da alma dizia-me, uns dias atrás, numa outra conversa de valor, ele dizia-me que, Brígido, é como passares uma vida inteira a mandar um pauzinho, uma poeira, um lixozinho para debaixo do tapete, pouquinhas coisas. De repente, as coisas começam a gerar um odor negativo, um odor... e tu levantas o tapete e vês um montão de lixo. E não sabes como é que tu vais tirar aquele lixo todo. Durante uma vida inteira, foste arrastando para debaixo do tapete. É mais ou menos que chegáramos a um quarto completamente desarrumados. Ok? Nós olhamos para o quarto e dizemos assim: como é que eu vou arrumar este quarto? Mas quando arrumamos o quarto, nós verificamos que realmente o espaço aumenta. Percebes? Fica tudo muito mais claro, muito mais fácil. A analogia é perfeita. De repente, quando você joga na tela o inventário pra gente, você dá um baque assim. Você sabe, você lembra, eu fiquei olhando assim, olhava, falei, cara, e você me pedia pra fazer o manifesto, falei, eu não tenho emoção de fazer o manifesto. Impossível. Eu tô vendo, como é que... Não tem como eu... Mas vê, mais vale levar assim... muitas vezes nós não evoluímos na vida porque nós entramos num ciclo vicioso do dia-a-dia, da rotina, do piloto automático, e nesse ciclo vicioso nós esquecemos o nosso potencial. Nós vamos fazendo sempre as mesmas coisas e esquecemos que há muito mais potencial em nós do que aquele, e muito mais recursos em nós do que aqueles que nós usamos no dia-a-dia. E muitas vezes é o potencial não usado que é fundamental para nos levar adiante. Então a minha intenção foi exatamente trazer à presença, como eu costumo dizer, trazer o inconsciente, o vosso inconsciente, até o vosso consciente. Para vocês, em estado de presença, pudessem olhar para o vosso tesouro, cheio de recursos, e se questionar: de que forma eu posso usar estes recursos que são meus para atingir aquilo que eu desejo? Porque os recursos fazem parte da tua essência, os teus objetivos e os teus desafios fazem parte dos teus desejos. E quando as coisas não combinam, nada feito. Então a grande vantagem é: isto é tudo eu? Isso tudo sou eu? Mas quem disse? Aí você tenta falar assim: quem disse? Aí você fala: mas foi eu mesmo que disse. Foi tu mesmo. Aliás, todos os dados e fatos que aparecem, foi tu que os colocaste. Ninguém escreveu, aí você fica lá olhando. Foi uma dificuldade muito grande que eu tive.
Aliás, se nós tivesse que dar um nome, qual é a dificuldade que foi que tu absorveste, tu eras tudo aquilo, mas no dia a dia tu não enxergavas que eras tudo aquilo. Certo? Foi tu também tentares entender o conceito das coisas que são tuas, mas por falta de conceito nós não entendemos muitas vezes. Ok, este foi o grande problema. E qual foi o que de mais relevante tu encontraste neste NEC Vocação, através do inventário do potencial? Foi o pós. Foi quando caiu, encaixou. Foi quando eu sentei depois e consegui escrever meu manifesto de uma forma até muito fluida. Depois que eu olhei que as coisas foram interligando, que uma coisa foi ligando na outra, eu conseguia ver conexão dos pontos fortes com os talentos, os talentos potencializando as habilidades podendo ser usadas na minha profissão. Então, quando você interliga uma coisa com a outra, flui. Eu sentei eu achei que eu ia sentar para escrever o manifesto. Depois, de repente, você explica o que é o Será na próxima conversa de valor. Quando eu sentei para escrever, que eu achei que eu ia demorar mais 2 horas para poder escrever, eu dei uma olhada de novo e falei, fluiu. Claro, porque e como a informação que tu precisavas de obter, tu já tinhas. Então, e como você falou, eu olho para o manifesto e não me pesa. Ele não é pesado, ele é fluido. Ele faz parte da... Ele é auto, não sei se a palavra seria essa, mas ele é autorrepresentativo. Ele me representa. É a tua autorrepresentativa, é a palavra exata. E eu falei que eu achei que eu ia demorar mais 2 horas para poder sentar e escrever. Quando eu olhei, eu falei, ué. Eu li de novo, falei, é isso aqui. Ficou claro. Acho que a grande dificuldade foi a confusão, mas o que eu ganhei foi justamente após, quando desabrochou. Acho que é Albert Einstein que diz que a confusão precede o conhecimento. A confusão é quando o nosso cérebro começa a assimilar uma informação nova e depois de assimilada gera o conhecimento. Ou seja, não existe conhecimento sem confusão. Eu tenho um amigo que fala uma coisa parecida. Ele fala assim, do caos vem a luz. Também é isso. Aliás, se não houver caos, não existe ordem, não é? Só existe ordem porque nós já provamos o caos. E eu posso concluir nestas tuas palavras o seguinte, vê se a minha conclusão está certa. Tu já sabias, porque consciente ou inconscientemente, tu já sabias que eras tudo aquilo, que todos aqueles recursos eram teus. Tu não inventaste, tu não puseste um talento meu, não puseste uma habilidade do Zé, um ponto forte da Maria, não. Puseste tudo o que era teu, ou seja, consciente ou inconscientemente, tu já sabias tudo aquilo. O que eu, através do método, te proporcionei foram as ferramentas e o ambiente ideal e seguro para tu reunires e arrumares tudo isso nos seus devidos lugares, certo? Ou seja, tu antes tinhas como que um rascunho de todos os teus recursos. Hoje, se é bem isso que eu entendi, hoje tu tens um catálogo e colorido, ou seja, este é o meu coisa, é composto por isto, por isto, por isto, por isto e por isto. Este é o meu talento, que é composto por isto, por isto, por isto, por isto. Juntando a isto, dá isto, isto, isto. Tu tens um catálogo que é muito mais fácil tomar decisões assertivas quando, antes de tomá-las, nós temos consciência daquilo que nós realmente somos. Ou seja, deixamos a alienação de fora e passamos a ter uma consciencialização daquilo que realmente somos muito mais clara. E essa clareza que é um recurso extraordinário, principalmente nos dias de hoje, em que a nossa sociedade contemporânea é tão confusa, tem tanto ruído, tem tanta promessa, tem tanto
metal amarelo que é apresentado como ouro e que muitas vezes, por falta de autoconhecimento, nós somos enganados, nós caímos em armadilhas. Coisa que quando nós temos um autoconhecimento, como dissemos ainda há pouco, o processo de tentativa e erro, ou o processo de tropeçar sempre na mesma pedra, ou cair no engano, ou cair no ardil, é muito menor. Muito menor, porque eu vou te usar de novo, você fala, as lentes são outras. Então, eu tenho vou usar um exemplo meu, eu tenho um problema de vista. Ele é pouco em relação a outros, até que eu nem uso óculos, por causa eu comecei a usar óculos uns anos atrás, só que minha profissão, que é personal, acaba atrapalhando muito o óculos. Depois de 6 meses tentando usar óculos, eu desisti, porque eu falei assim, o que eu ganho com óculos é muito pouco em relação ao que eu preciso fazer sem ele. Só que foi engraçado o dia que eu fui buscar o óculos lá na ótica. Eu fiz o exame e tal, não sei o que, fui lá na ótica, comprei o óculos, escolhi a armação, a lente, chega daqui 2 dias. Aí eu fui lá na ótica buscar o óculos. Quando eu coloquei o óculos... Parece que as coisas ficam... Não tem coisa aqui, não. Esses detalhes na parede... Detalhes... Tornou mais amplo, muito... Então, a atendente gargalhou de mim, da minha reação quando eu pus o óculos. Ela falou, você é muito engraçado. Mas é sério, eu não vi esse monte de coisa aqui. Aliás, essa é uma boa analogia para usar neste processo. Era como se alguém com falta de visão, com estigmatismo, passa por esse processo, como se passasse por uma consulta de um oftalmologista e, de repente, lá no final, através do teste de validação, coloca o óculos. E aí começa a ver, uai? É que é? Mas eu vi alguma coisa, mas eu não vi tanto detalhe, assim. Foi mais ou menos assim que aconteceu comigo. E eu acho que o processo é muito parecido. Você coloca e fala assim, como assim? Mas essas coisas não estavam aqui. Eu não percebi esses detalhes, assim. Nossa, é bonito, não é feio. Uma coisa que eu achava que era bonita passa a não ser tão bonito. Isso é uma coisa que para mim passava desapercebida. Eu começo a observar detalhes e me chamam a... E ele se torna belo. Então, e se torna belo. Então, eu acho que o processo de autoconhecimento é muito parecido com isso. Começa a desenvolver lentes em si mesmo e o ambiente se torna outro, porque você começa a observar outro. E o grande apogeu, digamos que o clímax de cada NEC é sempre o momento em que estamos na sessão GPS Coaching. Eu chamei GPS Coaching porque o GPS precisa de 2 dados para fazer o seu trabalho, que é onde nós estamos e onde nós queremos ir. Okay. Então, a primeira coisa é perceber onde é que nós estamos, ou seja, o que é que nós somos, o que é que eu sou, o que é que eu faço, o que é que eu tenho de real, não de ilusório, não de alucinado, mas de real. Quando tu sabes onde estás, então só falta um outro dado. Este é no 4º NEC. O outro dado que é onde tu queres ir. Ok? Então eu chamei de propósito de sessão de GPS Coaching exatamente por esse fato. Mas o apogeu dessa sessão é quando eu apresento-vos o teste de validação da realidade. Porque muita coisa que tu colocaste pode ser alienação pura alienação do ego. Mas no teste de validação da realidade, tudo o que é alienação deixa de existir, quer gostes ou não, a realidade é essa. E a pergunta é, o que tu achaste? Eu sei que já falaste um pouco ao longo da nossa conversa, mas eu quero agora de forma mais específica, mais direta. O que é que tu o que é que você achou da eficácia do teste de validade, do teste de validação da realidade, quando o mesmo teste expõe perante os teus olhos todo o teu potencial pessoal, ali bem na tua frente, e no mesmo espaço visual. Ou seja, não precisamos andar para cima, nem para baixo, nem para o lado. Está tudo o que tu és, toda a tua radiografia da vida, fica ali exposta perante os teus olhos.
E agora é só cruzar fatos e dados e tirar conclusões. Qual foi a eficácia dessa ferramenta? Eu vou usar uma palavra: chocante. Mas no bom, chocante, mas no bom sentido. Impactante no bom sentido. Quando joga na sua cara esse negócio assim, e você tem que lidar com isso. Eu acho que a eficácia é o próprio inventário. O próprio inventário ele é a própria eficácia, pelo menos eu posso falar de mim. Porque ele vem, bate em você e você tem que resolver ele. Uhum. Isso é muito chocante, isso é muito impactante. Não é ninguém que vai resolver. Não é outra pessoa, não é um terceiro. É você, e você, quando você recebe aquilo, tem que dominar no peito e pôr no chão. E o facto de ter tudo ali, no nosso ângulo de visão, e poder olhar para os meus talentos, olhar para as minhas habilidades, olhar para os meus conhecimentos, olhar para as minhas profissões, olhar para os meus valores, olhar para isto e ver, isto tudo é ok, mas o que é que eu posso fazer com tudo isso? É como se tu vês, antes tu foste juntando as peças do quebra-cabeças ao longo dos exercícios práticos de autoanálise. Uhum. Chegas ali e tens ali as peças todas montadas. Está ali tudo montadinho, a imagem do quebra-cabeças está montada. Então, só tens de olhar a imagem e discernir o que é que vais fazer com aquela imagem. Uhum. O que é que vais fazer com aquele inventário ali tudo exposto. E depois é a vantagem também de podermos cruzar os dados, os fatos e tentar juntar mais algumas peças para criar uma outra dinâmica, porque peças sozinhas muitas vezes não têm o poder que se juntarmos uma peça, por exemplo, juntarmos um talento com um determinado conhecimento específico em função de um determinado objetivo que tu desejas perseguir ou em função de um desafio que tu desejas abraçar e crias uma habilidade ou já tens uma habilidade que juntas novamente estes dois ingredientes anteriores e crias um ponto forte que de repente aquilo que tu achavas que era complicado, eu estou a explicar, mas não sei a tua opinião, estou a falar por mim quando eu passei. Aquilo que tu achavas complicado, de repente, quando tu vês aquele expositor, né? E que olhas para o teu objetivo e começas a juntar as várias ferramentas, a coisa parece que é muito mais simples. E foi isso que eu senti. Eu quero saber o que é que tu sentiste agora. Eu não diria que é simples. Pelo menos de início, não. De início, parece muito confuso mesmo. E é por isso que eu falo que é impactante, porque você tem que lidar com aquilo. Você tem que olhar e fazer, ter esse trabalho de começar a ver a imagem que aquilo forma. Mas, velho, quando tu falas em confuso, eu deduzo, tu estás a falar eu não sei se é confusão, se é espanto. Porque, para mim, confuso eu queria tomar uma determinada decisão e não conseguir trazer, naquele momento, ao meu consciente, todos os dados necessários acerca de mim em relação àquela confusão, em relação àquela decisão. Então, às vezes tomamos uma decisão, mais à frente, quando as coisas não dão bem, eu podia ter... Eu digo confusão por algumas questões. A primeira é a seguinte: a gente não está acostumado com esse tipo de informação. Então é que geralmente a confusão tem uma conotação negativa. É uma confusão do bem, digamos assim, não é? Ou seja... É o que a gente estava dizendo um pouco antes. Do caos vem a luz. Uhum. Então, quando eu falo de confusão, não estou falando que é ruim ou que... Ou seja, deixa-me só pegar nisso, porque de repente... Não estou falando de confusão no sentido de bagunça. É a mesma coisa que tu estás num espaço escuro, de repente abres a janela e vem a luz. A luz é boa, mas o primeiro impacto não é. Não é? A confusão é aquele impacto que os olhos tomam quando sai da luz e entra na escuridão. Escuro e alguém vai e acende a luz. Mas a luz é boa, mas aquele impacto primeiro gera uma... Quando eu digo confusão, eu estou falando de bagunça. De repente pode estar dando a entender que confusão é igual a bagunça. Confusão não é bagunça. Confusão é você não estar acostumado com aquele tipo
de informação que se apresenta de uma forma forte para você, só que eu entendo também que previamente a pessoa está disposta, eu estava disposto àquilo, eu estou disposto a passar por esse processo. Então é um momento que eu estou em busca, e pelo fato de eu estar em busca, aquilo bate em mim e eu falo, agora pega e assimila isso, assimila cada detalhe e transforma cada detalhe num todo seu, num todo que te potencializa, que te transforma e te faz melhor. Uhum. Então o processo ele é muito eficaz por causa disso, ele é muito eficiente por causa disso, que ele te choca, mas ele mesmo é a mola propulsora que te leva, igual você falou da luz, de cara a luz, quando você está no escuro e a luz vem de uma vez, a luz incomoda e demora um pouco demora alguns segundos até que você possa abrir o olho com mais tranquilidade e tal. Eu acordo de manhã em casa, tá tudo escuro e eu preciso acender alguma luz da casa para eu poder começar a fazer algumas coisas. Eu vou na luz da cozinha, fecho os meus olhos e acendo a luz da cozinha e me afasto um pouco da cozinha para poder abrir os olhos. Uhum. Para depois a minha vista se acostumar com a luz que não... Mas é preferível passar por essa metamorfose, digamos assim, do que andar na escuridão a bater do canto, não é aqui. É porque está tentando achar as coisas, eu preciso achar eu preciso achar minhas coisas, então eu prefiro ir lá e acender a luz e ter alguns instantes de incômodo na minha visão, para depois fazer as coisas de forma mais eficiente. Uhum. Então acho que o processo é esse. Ele é eficaz por si só, por ele ser luz ali. Só por ele ser luz. Eu não sei o que tu entendes a este respeito. Eu entendo que em todas as profissões a maioria falha, só uma minoria se mantém. Nomeadamente na nossa profissão enquanto coach, nós sabemos que, aliás, os estudos dizem que a grande maioria dos coaches não sobrevivem, não estão usando os conhecimentos que obtiveram dessa metodologia para o desempenho profissional, ou seja, não estão a viver daquilo. E eu entendo que tanto a profissão de coach como outras profissões quaisquer, o que faz que a grande maioria, aliás, os estudos também dizem que um pequeno negócio, uma pequena empresa, a média são 3 anos, 3, 4 anos antes de falirem, antes de fecharem. E isso porquê? Porque a maioria das pessoas se lançam no escuro, porque foram induzidas com promessas, foram induzidas com comparações, quiseram fazer por inveja, inclusive, porque o outro faz, eu também posso fazer, ele está a ganhar dinheiro, também quero. Não. Ou seja, são muitas as razões que levam uma pessoa a tentar empreender que não são as mais corretas. Okay? A primeira coisa, eu sei que vou puxar a brasa a minha sardinha, mas se alguém souber de uma outra forma é que me informe. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer quando quer mudar alguma coisa, principalmente quando quer deixar um emprego para empreender, quando quer mudar de carreira, quando quer mudar na posição da carreira, quando quer aceitar uma promoção, quando quer casar, quando quer emigrar, quando quer fazer alguma mudança que vai exigir mais dele ou o risco vai aumentar, a primeira coisa que a pessoa devia fazer era aprofundar o seu autoconhecimento para saber se aquele passo que ela precisa dar será um passo para trás, para a frente, para a positiva, para a evolução, para a realização, para a felicidade, etc. Ou se vai dar um passo
para trás. Ao contrário da vontade dela. O que vai causar atritos, resistências, frustração, desespero, perdas, etc. Mas a maior parte das pessoas se lança. Você costuma dizer que a verbalização do sucesso é ser, fazer, merecer e ter. E eu vejo que a grande maioria, incluindo colegas nossos, que no afã do ter, eles se lançam no fazer, saltando aquilo que é o mais importante, que é o ser. Porque se tu não és, tu dificilmente serás. Ou serás meia boca. E se não fores a pessoa mais adequada para fazer aquilo, e se fizeres a meia boca, dificilmente vais ter. Dificilmente vais merecer e dificilmente vais ter. Então é preferível parar um pouco, aprofundar o autoconhecimento, fazer um inventário do potencial pessoal, saber exatamente que recursos a pessoa tem, saber quem realmente a pessoa é, para saber se aquilo que ela vai fazer, se ela tem probabilidades de sucesso. Se aquilo que ela é e aquilo que ela quer é compatível, está em harmonia. Porque se não for compatível, se não tiver em harmonia, mais vale que a pessoa não faça. Mais vale que a pessoa não faça, porque ela vai sofrer. Então, aquela por tentativa e erro, sabes o que ocasiona? A cada tentativa que dá em erro, a pessoa acumula crença limitante. E no futuro será uma pedra no sapato, será uma coisa que vai pesar nela quando ela quiser fazer uma nova tentativa. Porque ela já fez 3 ou 4 tentativas que falharam. E ela, quando vai fazer a 5ª tentativa, aquela vozinha que está cá dentro começa a dizer-lhe assim: mas tu já tentaste não sei quantas vezes falhar, por que vais tentar novamente? Por isso, enquanto não estiver preparado, não tente. Porque se você tentar e errar, quanto mais vezes tentar, quanto mais vezes errar, mais complicado se torna tentar novamente. Então, o primeiro passo seria sempre ser. Quando você sabe quem é muito mais fácil você saber o que é que você está mais vocacionado a fazer e o que é que você está mais vocacionado e a quem você está mais vocacionado a servir. Então aí você vai tomar decisões muito mais assertivas. Por isso é que as empresas quebram, os casamentos chegam ao divórcio em pouco tempo, as promoções trazem infelicidade e frustração, enfim, e mudanças que deveriam ser para melhor e tornam-se completamente perfeitos desastres, exatamente por isso. Não sei se concordas, mas essa é a minha... Fato, é justamente isso. Justamente isso, cara. Acontece da mesma forma. Eu costumo usar essa analogia com clientes da área de saúde e de resultado clínico. Quando eu falo sobre perda de peso e emagrecimento, eu uso justamente eu até teve uma época que eu falei muito disso. Você tem que ser você tem que ser magro antes de fato ter o peso que você deseja. E ser não envolve apenas exercício e dieta. Ser envolve você ter os comportamentos, os valores adequados, os valores equilibrados com aquilo que você busca ter. Então, não adianta você querer pesar 60 quilos se você não é uma pessoa de 60 quilos, mentalmente falando. Se você não sabe usar os seus valores, você não conhece os seus pontos fortes para te levar a esse resultado. De fato, as pessoas elas olhavam assim e falavam: como assim ser? Porque você vai ficar fazendo uma coisa a vida inteira, fazendo para buscar um resultado que não tem nada a ver com quem você é. Eu acho que as pessoas fazem mais coisas pela intenção do que pela atenção. Ela tem a intenção de um resultado, então ela vai fazer. Quando ela devia prestar atenção nos recursos,
antes do resultado. Se os recursos é compatível com aquilo que nós vamos fazer para atingir aquele resultado, ótimo. Só de intenções, como diz o ditado, de intenções o inferno está cheio, não é? E, para terminar, se tu conseguisses dizer numa frase o que de mais transformador foi para ti passar por este NEC de educação, através do inventário do potencial pessoal, o que é que tu dirias? Essa veio agora. Do caos vem a luz. De um momento que é chocante para mim, veio uma clareza muito grande de potencial do que eu tenho, de quem eu sou, para poder realizar aquilo que eu busco. Então, esse NEC foi a junção de tudo que é muito chocante, e essa junção de tudo trouxe uma clareza muito grande também, da mesma forma, no mesmo nível muito grande, no mesmo grau muito grande, o que me eleva a percepção de potencial. Que eleva a minha própria percepção do que eu posso realizar, do que eu posso fazer. Podemos dizer numa só palavra, que clareza representaria este NEC? Sim. Mais uma vez, clareza. Eu acho que no outro eu usei. Mas clareza, no fim, é o que resume. Muito bem. Eu tô muito a gente falou de luz, né? Acender a luz para poder ver melhor, e a luz no início ela incomoda, mas depois ela facilita. Então eu acho que a clareza encaixa. Uma coisa eu posso garantir às pessoas que estão a ouvir: se você quer saber o impacto que tem todo este processo, você nem precisa experimentá-lo, você só faz aquilo que nós falamos ainda há pouco. Você está num quarto escuro, acostuma a visão a um quarto escuro, não é? Tenta procurar alguma coisa, veja o nível de dificuldade que você terá para encontrar essa coisa. Depois, acenda a luz de repente, e você vai ver que os olhos, para adaptar à luz, vai ser algum incómodo. Mas depois, olhe e veja com que facilidade você vai encontrar ou fazer as coisas que você desejava fazer. Não precisa passar pelo processo. Faça só isso. Você vai ter exatamente a percepção do resultado do processo. É isso? Bom, Daniel, muito obrigado por seres um interlocutor extraordinário nesta conversa de valor. Obrigado à pessoa que está a ouvir por ser uma plateia nesta conversa de valor, e encontramos na próxima conversa de valor. A não ser que queira dizer mais alguma coisa, Daniel. Não, tá ótimo. É isso aí. Pronto, então, até a próxima conversa de valor.